Podcast Poéticos Encontros, Pedro Marques e Helena Beccioli. Sobre um fundo branco, a palavra podcast está no alto, em letras brancas dentro de uma faixa verde. Poéticos em letras de forma pretas e encontros em letras cursivas verdes. Centralizadas, duas fotos em preto e branco. Pedro, à esquerda, está sério. É um homem de pele clara, olhos escuros, calvo, de barba branca e usa óculos de aro redondo. Helena tem a pele clara e sorri para nós. Tem cabelos pretos cacheados abaixo dos ombros. Atrás deles, páginas brancas de um livro com textos em letras de forma pretas. À esquerda do rosto de Pedro, um ramalhete de flores laranja, azuis e amarelas, e em destaque, em tamanho um pouco maior, uma flor branca de miolo laranja. No alto, à direita, um ramo de folhas lanceoladas verde musgo. No rodapé, uma faixa verde. Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. Costumamos pensar que a paz era um lugar, um destino final ao qual chegávamos depois das guerras. Mas aprendi que a paz não é uma linha que se cruza, é uma escolha que se faz repetidamente, especialmente quando é mais difícil, especialmente quando parece distante. A paz não é o silêncio forçado nas bocas das pessoas, não é a ausência de guerra, é a presença de compreensão. É a criança que volta a adormecer sem estremecer com o vento. A mãe que já não precisa escolher entre o pão e a dignidade. O pai que já não precisa engolir a voz para se sentir homem. A paz é confusa, como o perdão. Não chega em carros alegóricos, chega rastejando por janelas partidas, quando finalmente aceitamos que ter razão não é melhor do que estar inteiro. A paz não se encontra, constrói-se, tijolo a tijolo, com brutalidade, com mãos que um dia souberam lutar, mas agora escolhem apenas abraçar. Houve um tempo em que medíamos a força pela duração de um rancor, mas agora vamos medi-la pelo tempo que conseguimos manter espaço para a verdade do outro, porque existia um eu e um tu antes de haver um nós. E se o nós se quebrou, a paz é o que nos permite pousar os cacos sem os apontar à garganta um do outro. A paz é o poema que se escreve depois de a guerra no peito ficar sem tinta. É o momento em que voltamos ao corpo e encontramos ainda de pé. Não é barulhenta, nem sempre canta, às vezes apenas escuta. E por vezes este é o amor mais alto de todos. E que nunca nos esqueçamos daqueles que carregaram a paz em silêncio pelo fogo. As mulheres cujas mãos remendam o que a guerra rasgou, que reconstroem casas a partir da memória, criam filhos entre postos de controle e seguram as suas famílias como quem segura nações. Porque a paz sempre sob o nome de uma mulher, pronunciado na forma como ela escolhe a coragem, em vez do colapso, vez após vez. Por isso hoje, falo de paz aos ossos deste mundo, aos escombros, à raiva, às ruínas, porque se a guerra nos ensina a quebrar, então a paz deve ensinar-nos a ficar, permanecer suaves, a permanecer humanos, a permanecer. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cozendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Com este poema,
provocante da jovem poeta nigeriana Mariam Bukar Hassan, escolhida como defensora global da ONU para a paz e segurança, com uma agenda voltada para as mulheres e juventude, nós vamos ter o prazer de conversar com duas pessoas muito especiais. A poeta Helena Bettioli, futura técnica em biotecnologia, desenhista, pianista e entusiasta da arte antiguerra. Nós vamos saber mais sobre isso. E também com o poeta Pedro Marques, que também é compositor e ensaísta, professor de literatura brasileira na Unifesp, que falará mais sobre suas publicações e trabalho educativo voltado para a literatura. Prazer muito grande ter vocês aqui, mais esse episódio do Poéticos Encontros. E aí eu vou começar já com essa provocação da poeta Mariam Bukar, essa jovem nigeriana que é quase tão jovem quanto você, Helena. Ela tem 29 anos. Então, eu vou começar com você. Como é receber esse convite para ser poeta? Ah, é uma honra. Eu admito que eu não sei muito sobre poema, mas o tema da paz me interessou muito, então eu decidi tentar. Então eu fiquei muito feliz em participar desse evento. Maravilha. Diga aí, Pedro. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui. Eu escutei alguns podcasts, né, e eles são sempre com duas pessoas, né, dois poetas diferentes, idades diferentes, de regiões do Brasil diferentes. Achei muito legal, né, a proposta de dar voz. A gente fala tanto que o poema ele fala com alguém, né, ele tem ritmo, etc. Quando você tem um podcast como o de vocês, assim, que a própria voz, né, dos poetas aparece não só lendo os seus poemas, mas também falando, né, da sua vida, das suas histórias. É, de fato, uma iniciativa muito bonita e eu fiquei bem feliz de poder participar, ainda mais junto com a Helena, né? Ah, que maravilha. Eu também fico muito feliz de ter vocês dois. Para quem não está nos vendo, mas está nos ouvindo, é pai e filha, né? Helena é a jovem poeta, filha do Pedro, que já tem aí uma jornada pela poesia, as publicações que ele vai falar já já. Mas o Pedro estava se referindo às duas primeiras temporadas do podcast Poéticos Encontros, que tem mesmo essa característica, né, Pedro, de juntar pessoas assim que, a princípio, você podia imaginar, será que vai dar certo? Porque são pessoas tão diferentes, né? E no final, eu acredito, né, eu sou suspeita para falar, porque, né, eu estou nessa produção e nessa entrevista já há um bom tempo, mas eu acredito que deu muito certo, deu muito liga, e também está dando muita liga vê-los aqui nessa roda de sarau, mesmo que virtual, porque vocês dois estão falando de uma vivência, né, na literatura e que vem aí de uma geração para outra. Fale um pouquinho mais como é que é isso, Pedro, como é que é ensinar literatura, como é produzir poesia e agora com essa temática. É bastante coisa, né? A primeira coisa que eu queria falar, né, para responder a sua pergunta, é esse poema tão bonito, né, que você leu, e o quanto que uma palavra tão pequena, né, uma palavra que tem é um monossílabo, né, a paz, o quanto que ela é complexa, né? Parece que o destino quis que a nossa palavra em língua portuguesa para paz fosse tão pequenininha e fosse tão prenhe, né, de tantas possibilidades, ainda mais para quem nasce, né, no Brasil, um país tão diverso, tão desigual, né? É quase uma obrigação moral, né, de quem mexe com educação e com arte, de alguma maneira lutar pela paz, né? Eu trabalho numa universidade que fica instalada na maior, é o maior campus universitário instalado numa periferia do Brasil, né, que é o campus da Unifesp Guarulhos, né? Então, ali se encontram periferias de toda a Grande São Paulo, eu diria até do Brasil, porque pessoas vêm de todas as partes estudar, né? E eles são verdadeiros guerreiros, né? De chegar ali, conseguir estudar, conseguir desempenhar o curso e depois se formar e ficar em São Paulo ou voltar para suas respectivas regiões e levar o que aprendeu e desenvolver as suas regiões e tudo mais. Digamos assim, é como se o meu trabalho tivesse a ver com uma espécie de educação, né, pela paz, porque a gente está ali ensinando as pessoas para lutar por uma vida melhor, né, mas é uma luta pela paz, na verdade, não é uma luta por, digamos assim, por ser belicoso, né, no sentido destrutivo, mas no sentido de reivindicar os seus direitos, reivindicar o seu lugar no mundo, seu lugar na sociedade. E de alguma maneira eu estou ali para apaziguá-las no bom sentido, né, para fazer com que eles façam daquela formação um instrumento de
de luta, de conquista, assim. Exatamente. Eu conheço o campus da Unifesp, porque já estive lá, eu sou professora também, né? Sou historiadora de formação e professora de carreira, assim, a vida toda em sala de aula, desde que me formei. E aí tem esses cursos de formação continuada, eu já estive no campus algumas vezes, é exatamente isso que você falou, né? Não é um campus tão fácil de acessar, e olha que eu moro na zona norte de São Paulo, então já estou mais próximo de Guarulhos, mas mesmo assim é meio que contramão, imagine quem vem de outros lugares, né? Então já é uma vitória acessar o campus, primeiro entrar na universidade, passar pelo funil do vestibular, depois acessar o campus e depois permanecer, né? Porque permanecer na universidade é muito complicado, né? É um momento que a pessoa está seguindo uma carreira profissional também, né? Fora da universidade, ou melhor, ela está buscando se manter, né? Se manter salarialmente e tal. Então, ela permanecer na faculdade é uma coisa bem complicada. E você está na faculdade, né, Helena? Você está terminando o seu curso técnico de biotecnologia, é isso mesmo? Ainda não tô na faculdade, não. O curso técnico é ensino médio mesmo, ainda tô no ensino médio. Ah, ainda está no ensino médio, na ETEC, né? É na ETEC que você É na faz? ETEC de Antônio Prado. Antônio Prado. E por que a escolha da biotecnologia? Fiquei curiosa para saber isso. Ah, porque eu adoro ciências. Aí, tipo, quando eu tava no colégio normal, eu gostava já muito de biologia. E aí eu pesquisei um pouco mais sobre os cursos técnicos, porque eu já tava com vontade de fazer. E eu descobri biotecnologia, que eu achei muito interessante, e eu decidi prestar. E, de alguma forma, esse conhecimento que você está adquirindo no curso, ele está presente na sua escrita? Sim, eu diria que sim. Quando eu escrevi o poema, eu lembrei de muitas coisas que eu aprendi, em biotecnologia, principalmente numa matéria de curso que eu tenho que chama bioética, que ensina sobre, tipo, ética com o meio ambiente, como os cientistas têm que se portar quando eles estão lidando com biologia, com animais, com as plantas mesmo, porque, querendo ou não, mesmo que você faça em laboratório algo que beneficie as pessoas, você não pode prejudicar o meio ambiente, muito menos outras espécies. Então, quando eu fiz o poema, eu pensei muito sobre isso, né? Porque, tipo, quando não existia bioética, apesar de ter existido descobertas muito interessantes, foi a partir do sofrimento, né? Tipo, teve muitos dos experimentos que foram feitos em épocas que a bioética não era tão explorada, causou extinção de animais, causou problemas para o meio ambiente e para o próprio mundo, sabe? Sim, com Ou certeza. seja, acho que tem uma questão também de, quer dizer, se a gente for falar de cultura da paz na ciência, durante muito tempo existia uma espécie de ciência que ignorava a paz com os Sim, outros, com o meio ambiente, com o espaço, né? E a sua área de pesquisa e de estudo, né? E se você for seguir essa carreira, não impede que se trate de temas, muito pelo contrário, abre um horizonte para se pensar em temas como esse, né? Ao mesmo tempo que trabalha com racismo estrutural, ao mesmo tempo que trabalha com racismo ambiental, que é um tema muito em voga agora, né? Mas também se trabalha com a questão do meio ambiente. Aliás, é o tema, É o tema, né? né? o tema. É o tema que está aí, que a gente precisa falar todo santo dia, porque nós estamos na iminência de um colapso global mesmo, né? Isso não é Né? ficção científica, né? Muitas pessoas, quando pensam na área da biotecnologia, às vezes pensam só, tipo, na parte científica, que, tipo, tá na área mais para pesquisar, fazer conta, apesar de, tipo, não ser uma área 100% ligada a exatas. Só que para você, eu diria que para você ser um biotecnólogo e estudar na área, você tem que ser muito humano. Você tem que entender sobre dor, sobre sofrimento, sobre o que que essa área vai causar, vai impactar no meio ambiente e no que você estuda. Então, tipo, pra mim, quem tá nessa área e entende muito sobre humanidade, sobre paz mesmo, é muito importante. Revés da paz. Enquanto a vida flui, um rio, a rosa cresce inofensiva, mas o humano floresce vil. Polegar opositor na mão, que Gaia deu para a criação, instrumento da destruição. Agora que seu lar desaba, como pode o homem sagaz matar-se com voracidade ao invés de viver com a paz? Perfeito. E o que está acontecendo contigo, Pedro, quando você está pensando aí, escrevendo sobre isso, né? Sobre todos esses temas que a gente acabou de falar, né? O colapso,
as questões das guerras que você tinha mencionado anteriormente, né? Esse momento atual tão conflituoso e que exige tanto de nós. Como é que está sendo isso dentro do seu trabalho acadêmico e literário? Assim, do ponto de vista da poesia, eu sempre fiz uma poesia que falava, né, de temas sociais, assim, né? Enfim, eu sempre achei, assim, que quem vai fazer arte no Brasil, de alguma maneira, não pode simplesmente fechar os olhos, né, para as injustiças e tudo mais. Então, sempre a minha poesia teve um pé na reflexão sobre questões sociais, né? Você falou que é professor de história, eu sempre gostei muito de história, sou professor de literatura, mas também sou historiador da literatura, de alguma maneira. Então, Uhum. para mim sempre foi muito importante entender, né, os contextos sociais. E aí, quando veio o convite para participar do Festival de Cultura da Paz, uma coisa me chamou muita atenção. Eu falei, puxa vida, eu vou fazer 49 anos, eu nunca vivi num mundo de plena paz. Qualquer momento da etapa da minha vida, da minha formação, da minha existência, os momentos que eu achava que eu estava em paz, na verdade eram momentos protegidos, de uma maneira que você. Momentos de inconsciência, que você não sabe o que está acontecendo. E por uma infeliz coincidência, eu lembro que uma das primeiras memórias que eu tenho ainda criança era justamente da guerra do Iraque com o Irã, né, lá no começo dos anos 80. E um pouquinho depois do convite aqui para participar do festival, começou justamente a guerra, a atual guerra pela qual o Irã passa, sobretudo com Israel, com os Estados Unidos, né? E aí aquilo me passou um filme, eu falei, puxa, desde criança que eu ligava a TV, os adultos ligavam a TV, estavam falando da guerra Iraque e Irã, e agora estou participando de um festival de poesia e está lá o Oriente Médio de novo, com mais ou menos com os mesmos atores, né? Mais ou menos os mesmos interesses econômicos, enfim, questões muito parecidas e, digamos assim, uma espécie de guerra reatualizada, né? Uma velha guerra com uma roupa nova, digamos assim. Então, a paz nunca é velha por causa disso, né? Também, porque você precisa lutar pela paz diariamente, né? Eu acho que quem é professor precisa ter um pouco essa consciência, né? Que por mais que você saiba certas coisas e que a geração a qual você pertence já aprendeu certas coisas, a geração que vem, ela precisa aprender de novo. Você não pode achar que o que é óbvio para uma geração vai ser óbvio para outra que está chegando. Você tem que ensinar de novo, tem que mostrar de novo. E talvez a paz seja um dos nossos grandes desafios. Exatamente, é um calendoscópio de coisas que a gente tem que dar conta, né? E viver diante de tudo isso. Tem até uns memes que têm circulado que têm dito assim, né? A gente é uma geração que a gente está vivendo assim de tudo um pouco, né? É pandemia, é a iminência de uma terceira guerra, que mais que falta acontecer na brincadeira, mas é uma brincadeira que é séria, né? Porque de fato é tudo isso que você disse. E ao mesmo tempo uma geração que tem acesso à informação como nunca se teve. Na idade da Helena eu não tinha condição de acompanhar as coisas que estão acontecendo no mundo em qualquer tema, como ela tem. No entanto, esse mundo que tem tanto acesso à informação é um mundo tão belicoso, né? Uma contradição diária que a gente Tão vive. belicoso, exatamente. A gente, inclusive, vai falar mais sobre isso, hein, Helena? Sobre essa questão da arte voltada para a antiguerra, e eu quero saber também como é que entra a música aí. Mas antes disso, Pedro, você não quer ler o poema que você produziu especialmente para o Festival Artes pela Paz? E aí eu fiquei pensando, em vez de chover bombas, que tal se chovesse paz, né? O poema chama justamente Chuva de Paz. A guerra, essa verborréia que busca trollar a paz, a guerra fala muito em acordo, enquanto bomba tinge o branco da pomba. A paz, sempre a nova ideia contra a ferrugem da guerra. A paz, demite o míssil de vácuo já no papel, chove versos do céu. Que bonito! E casa perfeitamente com a proposta do festival, né? Porque o festival pensou nisso, né? Nessa revoada de poesias, né? Tem essa quase que uma imagem, eu consigo imaginar, assim, sabe? Esses poemas todos como se pássaros fossem liberados para ocupar, né? O pessoal que vai frequentar o festival, mas também os que estão longe de Campinas, mas que vão acompanhar pelo menos através do nosso podcast, né? Do podcast que está sendo gravado também em parceria com o Tadeu de Pietro, que também vai para o ar, enfim. E essa imagem do poema caindo com a pomba, né, da paz, é uma coisa que me parece, né, os poemas como pequenas pombas que podem
voar e chegar a outras pessoas com uma mensagem de paz, né? Mas ao mesmo tempo de consciência, porque também não é uma paz ingênua, né? Uma paz da reflexão, da consciência, né? Da responsabilidade, né? O sujeito que ignora o que está acontecendo à volta dele, ele fica em paz, mas a custa de ignorância, né? Exatamente. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa, né, para resolver as questões do mundo. E aí, Helena, eu estava pensando, como é fazer essa arte anti-guerra? Como é que você definiria isso? Eu sou uma pessoa que gosta de consumir, tipo, muitas mídias relacionado à antiguerra mesmo. Tipo, mais atualmente eu li um livro que chama Sapiens, que fala um pouco sobre, tipo, a violência da humanidade. Tipo, ele aborda vários assuntos, desde o surgimento da espécie até, tipo, o desenvolvimento do sistema político mais presente hoje em dia, né, o capitalismo. Mas fala muito sobre guerras, sobre como foram as guerras ao longo da existência da humanidade. Também teve um outro livro que eu li, que é menorzinho, que é do Ayrton Krenak, que chama A Vida Não É Útil. Que, nossa, esse livro é maravilhoso. Eu lembro que eu li ele no nono ano, agora eu tô no segundo. Mas esse livro me marcou um pouco. Eu assisti também muitos filmes relacionados a isso. Um dos que mais me marcou é um que chama Venha e Veja, que é dos anos 80, um filme russo que mostra a guerra de uma forma meio, tipo, eu diria até agonizante, mas o filme é muito bem feito. É como se você estivesse lá junto com o protagonista, que é uma criança, né, passando por todos os eventos da Segunda Guerra Mundial. Vendo vários desses conteúdos, eu já até escrevi um pouco sobre, em prosa mesmo, só que nada muito oficial. Eu gosto muito desse tema. Você está vendo aí a influência, né, Pedro? Eu não queria falar isso, não, porque às vezes os filhos não gostam, né? Que a gente, pelo menos eu sou mãe também, os meus filhos não gostam muito que eu fico dizendo que eu influenciei de alguma forma, né? Geralmente eles dizem assim: não, o protagonismo é nosso, minha mãe, não queira tomar nosso protagonismo, né? Mas não deixa de ser, né? O fato de ter um pai na literatura, cercado de livros desde muito criança, né? O gosto pela literatura e por esse viés, né? Da consciência social. Então, ouvir você falar que você que está no seu interesse de ler e está no seu interesse de produzir a partir disso é uma coisa muito gratificante, sabe? Realmente, eu diria que tem alguns jovens que não se politizam tanto, mas eu diria que uma das pessoas principais por eu não ser desse jeito é meu pai mesmo. Ele é uma grande influência pra mim, em questão de leitura e me interessar pelas políticas ao redor do mundo, né? É importante saber. Hum. Mas tem muitos adolescentes que não percebem a importância disso. Tipo, obviamente, eu conheço alguns que, tipo, sim, sabem muito sobre o assunto, dá pra conversar muito sobre isso com eles, mas tem outros que parece que não entendem a importância de saber, e isso me preocupa muito. Agora, a influência também ela é de mão dupla, porque esse filme que ela estava falando mesmo, eu não conhecia. E aí ela assistiu e falou, pai, você precisa ver, né? Você precisa ver esse filme, porque é um filme diferente, é um filme que mostra a Segunda Guerra a partir da perspectiva russa e tal. É um outro jeito, né, de fazer. E eu fui ver, eu fiquei chocado com o filme, achei o filme impressionante. Eu falei, poxa, como eu nunca tinha ouvido falar do filme. Então, acho que tem um pouco isso também, né? A geração mais velha, ela espera muito pouco, às vezes, da geração que está chegando. E isso é um erro, né? É uma subestimação, né? É um erro terrível, exato, porque a gente aprende o tempo todo, né? Como diz a música do Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, né? Da Eu rapaziada. acredito nos que estão vindo. Exatamente. Tem um rap do Marcelo D2 também, né? Que fala isso, né? Eu aprendo e evoluo com meu filho, e o filho fala, eu aprendo e evoluo com meu pai. E é exatamente isso, né? Eu acho isso incrível. Muito bom. Helena, você separou outros poemas que você queira ler para gente? Como é que é? Você veio só com o poema do festival? Pior que eu só trouxe o meu, eu admito que eu não sou uma leitora ávida de poemas, eu gosto mais de prosa, ensaios, esse tipo de coisa. Questão de poema, tipo, li pouquíssimos livros, eu admito, tem que ler mais. Só que eu tô muito focada em ler, tipo, livro que vai cair no vestibular, mas eu pretendo ler mais. Se eu conhecesse mais, eu Depois ser poeta, não, né? Lógico, né? A leitura da poesia ajuda muito, né, Pedro? Você que é professor de literatura sabe muito mais do que eu. Ajuda muito na construção poética, né? No arcabouço que você vai ter e tal. Mas não necessariamente, né?
Muitas vezes o poeta não lê poesia e ele é poético. Porque no Brasil a gente tem essa questão da música popular, né? A nossa canção popular ela é muito rica, então mesmo que a pessoa não esteja acostumada a ler livros de poesia, no fundo ela interage com a poesia o tempo inteiro, porque ela escuta canção todo dia. Dificilmente um adolescente não escuta no mínimo uma ou duas canções por dia. E as canções a gente esquece, mas o gênero literário que está dentro ali como letra de música chama-se poesia, né? Verdade, as letras de música que eu escuto, pra mim, são grandes influências. Tipo, eu ouço muito Chico Buarque, ele faz letras incríveis, né? Não tem o que falar. Hoje mesmo eu tava vendo com as minhas amigas a letra de Construção, que é muito difícil de cantar, né? Porque é uma letra bem densa, mas é muito bonita. Tem uma letra de música que eu gosto bastante também, que é Pra Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. Eu acho muito bonita essa letra. E que marcou a nossa geração, a minha geração pelo menos. A gente cantava isso na volta da ditadura, né? No combate à ditadura, na volta da democracia. Essa música mesmo que me influenciou também a fazer esse poema. Eu lembro que eu já tinha ouvido trechos dela antes, só que daí eu finalmente descobri o nome dela, eu comecei a ouvir muitas vezes seguidas, porque eu tinha gostado muito. Que coisa bonita saber disso. É, isso que é interessante, né? Muito comum isso, né, no Brasil, né? O poeta, o cara começa a escrever e eu passei por isso também quando eu era adolescente, né? As minhas primeiras influências eram os compositores, depois que eu passei a ler poesia em livro mesmo. A gente não precisa ler necessariamente autores, né, poetas, para a gente se encantar pela poesia. Da tua mão, irmão, toma o café. Se essa rua fosse minha, eu tirava o frio do chão. Da tua mão, irmão, come na fé. Se essa lua fosse minha, repartia toda em pão. Seja o pai, seja a mãe, seja um filho a chorar. Não calo nem jamais hão de me calar. Salve o pai, salve a mãe, salve o filho a nos guardar. Água mole no mendigo, pedra dura em seu colchão. Tanto bate no ferido, quanto fere-o sem paixão. Teu sermão de pedra luta contra a lei do genocida. Tua mão de flor labuta pela gente desvalida. Esta linda canção que acabamos de ouvir chama-se Mão de Flor, do poeta Pedro Marques e Martina Marana. É uma homenagem ao trabalho do padre Júlio Lancelotti, para o qual serão destinados todos os direitos autorais. Para ver o videoclipe completo, é só acessar o canal da Martina Marana no YouTube. A minha especialidade é justamente lidar com poesia,
mas a poesia que é literária, performática, oral e cantada, né? A poesia que não está só no livro. Quando o livro chegou, a oralidade já era uma velha senhora, né? Que tinha formado muitas civilizações, né? Muito antes do livro existir, né? Só algumas poucas, né? A minoria das línguas conhecidas tem escrita, mas nenhuma língua conhecida deixa de ter poesia, né? Todas as línguas conhecidas cantam e fazem poesia, né? Sim, Fora que toda essa influência está na origem do Brasil, né? Então você tem toda a razão. O Brasil, ele é um caldeirão, né? Ele é um encontro, né? Ele é um encontro. A humanidade se encontrou no Brasil, porque aqui você tinha tantas etnias indígenas e tantas línguas, né? Que tantas morreram, né? Antes da gente poder catalogar. E a gente recebeu essa contribuição, é verdade que forçosa, infelizmente forçada, né? Que é a contribuição africana. Mas o continente africano, a gente está falando dos maiores troncos linguísticos da humanidade, estão no continente africano. sim, Então, é essa contribuição que vem para o Brasil, que já tinha uma riqueza enorme de línguas orais, etc., expressões orais. E depois com os europeus chegando, quer dizer, que forma-se um caldo de cultura jamais visto antes. E nós, então, a gente tem que valorizar isso que nós temos, né? Tá certo que na base de muita violência, mas o que temos hoje em dia é nosso, né? Ninguém tasca. sim. Exatamente. Muito importante você dizer tudo isso. Olha aí a vantagem que a gente tem em ter nesse podcast a presença de um professor de literatura, não é não? É muito bacana. E aí, Pedro, já pegando o gancho, vamos mandar mais uma poesia para o pessoal ir conhecendo o seu trabalho poético? Vamos, eu vou. Eu pensei no seguinte: eu fiz um livro chamado Saques e Sacanagens, né? Ensaios das Dores Brasis, que é um livro que eu pego os textos em prosa do período colonial e eu saqueio esses textos e transformo em poesia, né? Então, digamos, os europeus vieram para o Brasil, saquearam o Brasil, mas deixaram um legado literário gigantesco de grandes autores, né? Padre Vieira, Pero Vaz Caminha e outros estrangeiros, né? Como Gaspar Carvajal, espanhol e tudo mais. Então, esse livro foi lançado pela Edita Cuja em 2021, né? No meio da pandemia. E aí tem um poema que eu fiz chamado Mãe Brasil, que é baseado um pedacinho do Fernão Cardim, né? Que era um padre jesuíta, que descrevia os costumes indígenas, mas ele foi um dos poucos que falou sobre o comportamento da mulher indígena como mãe. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de lá e inseri coisas do nosso mundo, mas quando eu leio, quando as pessoas leem na página, elas não sabem exatamente o que que é dele e o que é meu, né? Então, eu vou ler esse poema chamado Mãe Brasil, a partir do Fernão Cardim, do livro dele chamado Do Princípio e Origem dos Índios do Brasil e de seus costumes, adorações e cerimônias, 1601. A mulher, quando pare, é no chão, e algum compadre levanta a criança. O pai corta a vide no dente ou na pedrada, e até que não lhe caia o umbigo, não deixam o jejum. De ordinário, até 8 dias. Sendo macho, o pai ata um arco e flecha num punho da rede, noutro certos molhos de ervas, são os contrários que seu filho há de vingar e comer. Findas tais cerimônias, muito vinho alegra a todos. E morena quem temperou a cor de canela. A mulher, quando pare, se vai lavar no rio, e dá de mamar ano e meio, sem outro de comer. Ama o filho extraordinariamente, e o leva em tipóia às roças, a todo serviço, às costas, e por frios e calmas o traz enganchado no quadril. E não lhe dá nenhum castigo. Para o filho não chorar, tem agouros de sobra. Põe algodão, pena e pau sobre a cabeça. Deita-o sobre as palmas das mãos num carinho que faz crescer. Estima mais fazer bem ao filho que a si própria, ainda que do patrão o bacurinho seja. Que coisa bonita. E como é que a gente encontra teu trabalho? Eu tenho as redes sociais, minhas redes sociais sempre chamam Poesia à Mão, né? Então, é sempre Pedro Marques, Poesia à Mão, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas eu tenho o meu site também, que chama justamente poesiaamão.com.br, né? Poesiaamão.com.br, e ali tem uma parte do trabalho, inclusive o trabalho musical, né? Tem vídeos, tem coisas assim que as pessoas podem achar, e os livros estão todos em catálogo, tanto os livros publicados pela Edita Cuja, quanto os livros publicados pela Ateliê Editorial,
na qual publiquei 2 livros também. No meu site vocês encontram alguns pedacinhos, né, alguns tira-gostos, vamos dizer assim. Você tem tocado piano, né, que você é pianista, das composições de teu pai. Eu meio que toco que dá na telha aí. Quando eu acho uma música que eu acho interessante, assim, pode seja música clássica, música popular, música pop até, eu tô tocando. Eu gosto. Eu gosto muito. Quando ele tá tocando alguma outra coisa, às vezes eu acompanho ele. A gente faz Só os que em casa, assim mesmo. Porque em casa Faz um dueto. É o a duetinho. Cris, que é a minha esposa, a mãe da Helena, ela também é musicista, né? Ela também canta. Então a gente se junta, os Sim. três, Ah, que e maravilha fica isso, nessas gente. brincadeiras. Mas uma coisa interessante ver na geração da Helena é que eles jogam muito, né? Eles têm esses jogos, jogos na Jogos internet. digitais. E os jogos são muito complexos, né? É, E eles têm toda uma produção musical muito bonita. Muita gente, muitos compositores especialistas em fazer trilhas para jogos. E às vezes a Helena tá ao piano, assim, tocando uma música. Eu penso que é Debussy, eu penso que é um negócio assim, Chopin, alguma coisa assim. Aí eu pergunto, para que é isso daí, filha? Ela fala, não, isso aqui é a trilha sonora de tal jogo. E são composições muito bonitas, assim, as muito. pessoas têm tendência a achar que, tipo, todos os jogos digitais são banais e que, tipo, quando a pessoa tá jogando ali, não é cultura também, sendo que na verdade é. E são produções muito bonitas, tem histórias profundas, músicas que são compostas com, tipo, muita minuciosidade, artes maravilhosas, E assim. conteúdo literário mesmo, né? Tem conteúdo literário. Personagens, né? Enredo. Eu ficaria com vocês muito tempo a falar sobre tantos outros temas tão importantes quanto e que agregam a cultura de paz. Eu agradeço imensamente a vocês dois. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.